Olá, bem-vindas a mais um episódio do Nós entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. E hoje, estreando a nova temporada, a segunda temporada do Nós entre Psis, teremos um episódio onde transformamos em um quadro, pois a gente gosta muito de fazer análise de filme. Teremos o nosso quadro, Nossa Análise do Filme. E hoje o filme será O Castelo de Vidro. Um filme com muitas emoções, muitas formações de esquemas e que a gente amou. Eu, particularmente, amo esse filme e acho que ele mexe bastante com a gente. Mas me falem, meninas, o que que vocês acharam? Vamos começar a fazer essa análise juntas aqui. Ai, que filme eu assisti ontem, gente. É muito intenso. Se você não assistiu e você quer fazer uma análise, você gosta de fazer análises psicológicas, você pode até dar um pause nesse episódio, assistir lá o filme, porque vale a pena e volta para Boa, escutar as nossas impressões, porque assim é um filme muito rico para fazer análises psicológicas. E é muito bom. muito intenso, assim. Pelo menos mexeu muito também com as minhas emoções. Eu vi muitos absurdos acontecendo e lembrei, né, assim, nas devidas proporções, sim, das histórias que a gente escuta nas sessões, né, das histórias de vida que a gente escuta dos nossos pacientes. E, enfim, mexeu muito comigo. Uhum. A primeira vez que eu assisti o filme, eu não fiquei prestando atenção do tipo, vou assistir o filme analisando o filme psicologicamente. Eu coloquei o filme para assistir como uma pessoa comum, né? Uma pessoa normal. E a gente é, né, essa E, pessoa também. tipo, A gente é, é normal, tipo, não se esqueça disso. Normal. eu tô aqui só assistindo o filme para descansar minha cabeça, eu não quero ficar pensando. Então eu fui muito assistir mesmo só. A sensação que me deu é que toda hora, é a minha impressão, óbvio, né? Toda hora eu ficava com a sensação de que agora esse pai vai fazer direito. Ai, agora, não, agora esse pai vai. Não, ele vai. E não. Agora esse pai vai. E não. Agora, chegou uma hora que eu falei assim, que hora que esse pai vai fazer direito? Quando que ele vai cumprir? Tipo, né? Sem dar spoilers, né? Vocês vão ver aí quando ele vai cumprir. Ah, mas aqui tem spoiler. É, Acho que a aqui tem introdução da spoiler. Duda foi muito boa. De, tipo, se quer assistir ali porque É, gosta, pausa, não assiste e sei, volta depois. esse pai ele nunca cumpriu, né? Nunca. E com cada pedido especial É, dela, com jeitinho, Ai, com gente. todos os pedidos mais amorosos que ela fazia, e com todas as chamadas que ela dava, uma criança, né? Ele parece, nunca fez. é, parece que eu tinha esse mesmo olhar esperançoso que ela tinha com ele, né? Do tipo, ai, vai ser agora. E eu tava ali também, do tipo, vai, pai, agora vai. E não ia. Então, você Poxa, imagina. mas esse ponto é um ponto muito legal, né? Porque eu acho que nem só esperança, eu acho que esse pai traz uma ambivalência ali de ser muito o lugar seguro dela e o que faz o caos, né, ali, que estraga tudo. E acho que a sua sensação também é essa, tipo assim, né? Fica naquilo. Eu ficava assistindo e eu falava assim, pô, pai. De novo você vai fazer besteira, né? Não dá para tentar acertar pelo menos uma vez. E eu acho que ela também tinha essa sensação. Uhum. Não vai ter como a gente não falar de cenas específicas, né? Mas tem aquela cena em que o pai briga com a mãe, e aí os dois se pegam mesmo, né? Ele joga ela em cima, ele tenta jogar ela pela janela, depois ele pega ela e joga em cima da cama, e ele tá ali em cima da mãe, e os dois estão numa briga tão feia. E de repente os dois começam a se beijar, e a carinha dela é essa. De Poxa. decepção, né?
não vai dar certo, sim, de novo, né? De novo sim. eles. É Eu aí acho que que eu vem a queria ver ela virada, né? feliz. Acho que depois a gente pode até voltar nisso, porque é É. aí que ela faz a mudança, assim, de então vamos juntar dinheiro e vamos sair daqui, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai ter que cuidar da gente, eles não vão cuidar da gente. A Uhum. frase É, dela é: podemos nos cuidar sozinhos. Eles Não dão até a pode, mãozinha, né? não pode, meu Deus, não pode. não Eles pode. fizeram Por- acontecer. Uhum. E por isso que eu falei que são tantos absurdos, né? Quando eu falei ali para o pessoal parar e assistir, porque são tantas cenas. A minha sensação foi um pouco diferente da Shai, porque eu fiquei tensa o vídeo, o filme inteiro, assim. Eu fiquei assim na cama, numa tensão, assim. Parecia até que eu estava aguardando o próximo absurdo, sabe? Que ia vir. Nossa, gente. Uhum. É muito pesado, assim, esse filme, no sentido da história mesmo, assim, e de você pensar que é uma história real, né? É É, uma história verdadeira. Então, Uhum. acontecem, esses absurdos acontecem. A gente escuta os absurdos também na clínica, né? A gente vê o absurdo ali, é muito chocante, e a gente só realmente confirmar de que acontecem absurdos, né? O absurdo existe. é, enquanto a Duda estava falando, né? Então, do tipo, para quem está aqui ouvindo, quando a gente fala desses absurdos, a gente está falando da história desse filme numa família onde são quatro filhos, né? São quatro Uhum. filhos onde as necessidades não foram atendidas, Acho que muitas para delas, além, né, Chay? Acho que teve negligência mesmo, e não só E teve, necessidade. violência, né? não, teve abuso psicológico, teve abuso físico, né? Teve filhos passando por tortura psicológica, filhos passando por é, necessidade de comida, eles não tinham que comer Extremamente negligenciados. extremamente, do tipo, tinha dia que não tinham que comer Uhum. e eles estavam com fome, Sim, sim. né? E Então, até contando um pouquinho, né, para quem não assistiu e está escutando também, então é isso que a Chay está dizendo, né? Uma história dessa família que tem quatro filhos e eles vivem peregrinando, né, também, assim. Então eles não têm muito um lugar fixo de moradia, mas no final ali, né, da infância, assim, até início da adolescência, da protagonista, é que eles realmente compram uma casa mas vivendo de uma forma, assim, eles eram peregrinos nesse sentido, né? Eles iam mudando, então eles mudavam, eles não pagavam ali o aluguel, né? O que se dá a entender, Uhum. e aí no meio da noite eles juntavam tudo e saíam, iam para outro lugar. E isso aconteceu inúmeras vezes, né? E o pai falava: não, essa é a última vez. Né? É a última vez. Depois aparece ela grande dentro do baú, né? Ai, de cena de um também. dentro de um baú de um caminhão, fazendo mais uma mudança, né? Então, vai contando, além desse cenário todo, vai contando todas essas negligências realmente que aconteceram e todas as necessidades que não foram realmente atendidas, né? Emocionais mesmo também. Além de físicas, aquelas necessidades básicas, né? Uhum. Também não foram supridas as necessidades emocionais. Uhum. e proteção, a criança não Proteção. sente nenhuma, Uhum. nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de, ai, eu tô segura, né? Pode acontecer o que for, eu tenho esse lugar. Não tinha lugar, você não sabia onde você ia acordar no outro dia. Uhum. Nenhuma Uhum. estabilidade, né? Nenhuma Uma estabilidade. E eu estabilidade. acho que o filme mostra muito, né? É o tempo todo mostrando dessa relação da protagonista com o pai, né? Que ele que traz, né? Ele que faz todos esses movimentos que você fica, pô, pai. Aí, e essa mãe, gente? Cadê a mãe? Por favor, né? Vamos falar dessa mãe. Cadê a mãe? Uhum. Aonde estava essa mãe? Pelo amor de Justamente, Tava. Deus. cadê a Pensando. mãe? Ou seja, não tava. O Eu acho que ela estava num protetor desligado tão grande, assim. o Ela. quanto essa mãe tava sumida, tava Ausente, né? super, não tinha Sim. voz, não tinha nada.
e muito me fugiu a palavra que eu queria falar, mas totalmente invalidante também com eles, né? Porque ela não protege em momento algum e se a gente fosse pensar, né, ela deveria ser o lado mais saudável ali em relação a esse pai. Então, vendo tudo acontecer, em momento algum, acho que é uma única vez que ela tem uma atitude um pouco mais drástica, que é quando ela pega todo mundo, põe no carro e fala: a gente vai morar com sua mãe, né? A gente vai para sua cidade lá, você indo ou não. Acho que essa foi a única atitude que eu vi ela tomar, assim, que Mas me que ela não traz. foi enquanto ele não entrou no carro, né? Ela Exato. só teve o comportamento de botar todo mundo no carro, mas enquanto a Ele não personagem, entrou. ele Gente, não entrou, aí a filha foi lá, chamou e E conversou. aquele olhar, né, Fer, da mãe para ela, tipo assim, só você pode fazer isso. Exato. A a, privação emocional, a, né? a impressão que me dava o tempo todo é que essa mãe estava dissociada. Ela estava ligada numa realidade dela, né? Porque aí a gente vê ali numa mãe, né? Uhum. Abrir parênteses um pouco aí da mãe. A gente vê uma mãe extremamente com abertura alta, totalmente ligada à arte, à fantasia. Para mim, essa mãe estava dissociada o tempo todo. Tava lá, entendeu? E não estava ali ajudando, não estava ali fazendo com que essas crianças tivessem o mínimo. Sim, sim. Uma das primeiras cenas, né, a gente ali contando a história dessa Janete. família e da Janete, né? Ela é pequena, não sei quantos anos será que ela devia ter, uns 6 anos, gente? Uns 5, 6 Cinco, aninhos. cinco, seis Aham. anos, né? E aí ela fala pra mãe, mãe, eu tô com fome. E a mãe tá pintando. E E a aí a mãe mãe nem olha fala, para ela, né? e a mãe continua pintando. Ela, mãe, eu tô com fome. E aí ela fala, você quer que eu pare de pintar essa obra, né? Essa arte, né? Vai durar a Aqui, vida toda, né? que vai durar a vida toda, né? E aí ela mesma vai cozinhar. E aí ela vai lá, bota uma salsicha na água quente e ela acaba sofrendo um acidente, né, doméstico. Realmente ela se queima, ela tem uma queimadura na barriga e é Ela levada para o cicatriz, hospital. né? É. É uma queimadura E grave que pega é a uma barriguinha dela queima inteira, né? inteira, inteira. E ela vai ficar com aquela marca ali para a vida, A vida né? inteira. Para a vida inteira, para a vida Porque a inteira. mãe não podia parar uma hora para fazer a comida, porque ia acabar em uma hora. A pintura dela duraria a vida inteira, né? Então, olha Uhum. quanta culpa também que se instala ali, enfim, né? E até a cena seguinte, né, do hospital, acho que Exato. esse lado da abertura da mãe e tudo, o pai também tem uma abertura muito alta, né, de, Hum, né, enfim, eu acho que eles levam isso para os filhos de uma forma muito clara, assim, porque eles têm um lado lúdico que todos os filhos traçaram ali, eles conseguiram levar isso, eu vejo isso como algo saudável ali, porque imagina se não tivesse isso, como seria essa família nesses contextos, né? E que ela sinaliza, né? Tipo, ai, o hospital é bom, né? Que tem comida e a gente pode comer o tempo todo, o tempo tadinha. todo. Aqui Ai, tem gente, muita Quanto comida. dói no quiser. coração. Uhum, uhum, Aham. E aí chega o irmão com uma faixa na cabeça. A mãe, não, ele só caiu rapidinho. O pai dá um tapa na cabeça do filho e o médico e assistente social assim em choque, uhum. né? E eles não vão para a escola, né, gente? Então assim, tem assim, é um nível de negligência, né, e de falta realmente de proteção muito grande. E começa a ser questionado um pouquinho ali no hospital, né? Que ela fala, não, o médico disse que a gente deveria ir para a escola, que a gente deveria estar na escola, né? E aí Uhum, o pai vai mostrar a riqueza que também tem para aprender no mundo, né? uhum. Com esse comportamento dele mais, não sei nem E como sempre nomear, muito disruptivo, assim, né, Duda? Tipo, a muito. hora que ele joga o carro na. Fala, meu Deus, podia capotar o carro ali, quebrar o carro ali no meio. A agressividade que Aham, ele tem com o médico também, sempre muito contra as regras, assim, né? Ele tem um lado muito Uhum. arrogante ali.
Porque o seu Sim. salário, o que eu vou gastar aqui nesse hospital para você andar com o seu carro, a minha família não vai poder comer. Então, assim, é muito. E os filhos ouvindo isso tudo, né? Sempre muito aberto ali. Sim. E ele utiliza, inclusive, o filho, né, ali para poder tirar ela lá de forma forçada do hospital, né, para não. Sequestra ela, né? Foi, Uhum. né, assim. E ele utiliza ali o filho, né, para mentir, né, fala que ele tem que mentir, que ele tem que chamar atenção, enquanto ele vai lá e resgata, né, a filha, e tudo parece uma grande aventura para as crianças, né, assim. Sim, acho que esse é um ponto que me chama muita atenção, que talvez traga contradições. Eu acho que eles não são tão. Vou tomar cuidado com essa palavra, né? Mas que eles não são tão saudáveis, assim, que eles não têm tantos prejuízos assim, porque sempre é um jeito muito lúdico de fazer algo que é negligência, né? Então, Uhum. você é um ator, você precisa confiar em você. Olha aqui, então vai, faz a cara assim, faz a cara assado, sempre num jeito muito de brincadeira, né? Assim, então acho que quando criança, eles não tiveram tanto esse sofrimento, que a gente olha de fora e fala, meu Deus, isso não podia acontecer em hipótese alguma. Acho que, obviamente, é tanto sofrimento, tanta negligência, que é impossível não sentir nada. Então, fome é fisiológico, eles tinham fome, não tinha como. Mas eu acho que eles levam de um jeito muito leve, que na minha cabeça adulta não entra como é possível eles terem vivido isso da forma como eles viveram, né? Não sei se vocês concordam Uhum. com isso. Sim, Sim, sim. sim. É aquilo, né? Como que eu vou sentir falta de algo que eu não tenho, né? Então, era aquilo que eles tinham. Era dessa Uhum. forma que eles cresceram, que eles viam o cuidado. Então, e ainda era tido como dessa forma lúdica, né? Ali, então, a criança, ela não tem. Por isso que a criança precisa de proteção e precisa de um adulto, né? Uhum. Saudável ali, que consiga entregar também essas necessidades. Ela não sabe o que ela precisa naquele momento, o que ela necessita e o que é negligência, né? O que é violência. Tanto que assim, acho que Uhum. esse olhar dela vai realmente acontecendo quando ela vai se desenvolvendo, É legal né? a gente Até o pensar ponto. até que essas primeiras relações, quando a gente olha dentro do processo terapêutico mesmo, elas são relações muito importantes também para determinar as formas como a gente vai se relacionar no futuro, né? E o que me chama muita atenção é que aparentemente os filhos entram em relacionamentos muito saudáveis, até porque eles viveram, Aparentemente. 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 Uhum. Uhum. Mas o irmão, que parece, né, ter tido uma relação muito boa, tem a menininha no final e tudo. E o dela, eu fico em dúvida o quanto que se os dois não se conhecessem um pouquinho melhor, se eles não se ajustariam bem, Uhum. né? O Mas não que me sei. chamou a atenção é que ele já usava ela, né? Essa é a parte que chama a atenção. Eu E acho aí, que por isso que a gente pensa na subjugação também, né? eu Que acho Uhum. ele que usava ela para ele usava. fechar negócios, né? Uhum. Uhum. E eles mentiam, né? Eles mentiam sobre a história de vida dela, sobre Ele a mentia, né? família. Ele mentia. Ele mentia. Eu Ele é Era E ele, pet. né? ela Só. fala. Os É, dois, eu acho. Os Que dois, os gente. dois No primeiro, criavam. no primeiro ela fala também. Ela também, acho que ela também fala que ela mas não eu era, acho que que ela ela era de outro aceitou. lugar. ela Não foi ela que falou, aceitou. ela aceitou. Só que teve uma hora que ela falou assim: quando você for falar da minha família, deixa que eu falo. Deixa Ah, que eu foi. minto, Foi né? sim. É, Ela colocou e ele Ela falou. usava ela e eu acho que ele privava nas necessidades dela. sim, sim. Tipo, Mas acho que era um combo ali, é uma química bem esquemática dos aham, dois, né? aham. Uhum, uhum, uhum. Mas é muito isso, olhando assim rápido, parece tudo ok, parece tudo em Para paz, tudo que eles né? viveram, Pra né? tudo que eles viveram, Acho que exatamente. tá ok ainda essas relações. Mas pensar nisso, né? Que acho que essas são relações muito importantes e a deles foi com muitas defasagens ali, né? Lacunas muito vazias que realmente faltaram. Mas acho que entre eles, irmãos,
Eles Uhum. tinham um vínculo muito seguro. E Janete não é a filha mais velha, né? Como ela lidera aquilo de uma forma, parece que muito natural, assim, de vou, eu faço. E aí, pensando até, né, em temperamentos, em personalidade, a amabilidade de Janete, para mim, acho que nunca vi uma igual, né? Não sei para vocês, que é uma Amabilidade e doação. conscienciosidade, né? Uhum. Muito. E Uhum. ela acaba sendo ali, vamos falar com cuidado, né? Em meio a tanta negligência, né? A hora que você fala assim, ela acaba sendo a preferida, né? A especial em relação àquele pai. Tem esse olhar. E A história é muito sobre a relação dos dois, é, né? tem esse olhar e os irmãos também enxergam isso, dessa relação com ele, né? Que ela tem esse olhar mais, entre aspas, Hum. né? Porque É, são e eu assim. não me lembro de nenhum dos irmãos terem um apelido, né? Ela tinha um apelido de Cabra Montesa. Eu não Uhum. me lembro de nenhum dos irmãos ter um apelido, de ter momentos. É lógico que o filme é focado na relação dela com o pai, mas eu não me lembro em nenhum momento de nenhum dos irmãos terem algum momento com o pai, seja de conversa, seja de pedido, seja um apelido, seja alguma conexão ali. E ela sai do carro, ela vai chamar o pai. Tanto é que o pedido de parar de beber, de fica com ela, né? Ela não. E fica Uhum. como a Lê disse, ela não é a filha mais velha, não é o menino, não é nada disso que normalmente, né, se coloca. É, Uhum. Uhum. E naquele momento em que ela deixa eles em casa e o pai fala, desce todo mundo, e ela fica, eu não vou descer. Desceu todo mundo, a família E ela inteira já desceu, sabia, né, o que ia eu não vou acontecer. descer. É, Uhum. ela sabia que ele ia beber. E depois ela pede para ele, né, para de beber. Se você parasse de beber, ia sobrar mais um pouco de dinheiro para comida. Nossa, aquela hora me deu um aperto, um nó no peito, assim, que eu falei, gente, por que esse pai não olha para essa criança? Por que ele não segue a cabeça dessa criança, né? Muito saudável, eu acho, muito madura, né? Ela precisou amadurecer, isso a gente não pode negar com tudo que ela viveu ali, mas muito madura. Tipo, a cabeça dela é melhor do que a dos dois pais juntos, assim, de Sim. longe. E tem, E tem tem uma um. cena que também me chamou muita atenção, algumas cenas, alguns recortes, que é quando eles vão para essa casa, eles começam a escavar das primeiras marretadas ali para fazer o castelo de vidro, né? E aí começam a aparecer cenas, eles vão jogando lixo naquele espaço. Então, eles deram as primeiras marretadas, mas depois eles começam, jogam um saco de lixo, jogam dois, jogam três, a hora que vai ver, aí aparece a cena, né? Aquilo tá cheio de lixo por cima. Aquela cena foi muito significativa para mim também. O Fer, se eu não me engano, é quando ele volta a beber, né? Que É, esse lixo começa a ser jogado. É quando ela fala, eu acho, né? Quando ela olha para o vidro e fala assim, a gente vai ter que se cuidar, né? Que eles Aham. não vão cuidar da gente. E aí a próxima cena já é cheio de lixo, né? Aquele castelo, o que seria o castelo de vidro. uhum. Uhum. e eu Então, ficava, gente, o castelo vai sair, né? Vai. Não, não vai. Com aquela fé na humanidade. Não, e é duro que eu assisti o tempo todo assim. Aí depois eu fiquei pensando em mim, né? Mas você acredita mesmo nos outros, né? Porque eu ficava o tempo todo no filme. Não, gente, vai ter um castelo de vidro. Vai sair um mini castelo de vidro. Não sei. hum, como que isso tinha esse lugar de esperança, né? Assim, de estimular a esperança nas crianças, né? Assim, era como se fosse, eles estavam passando por aquilo tudo, peregrinando por vários lugares, né? Morando em vários lugares, mas eles tinham um porquê, que eles iam construir um castelo de vidro, né? Uhum. E, nossa, é muito triste, né? Você, nessa cena que ela olha e fala, não, realmente a gente vai se cuidar, nada vai acontecer. A gente é que tem que se cuidar para sair daqui o quanto antes. E é como se ali ela tivesse realmente desistido do castelo de vidro também, né?
Ô, Duda, mas pensando aqui, a hora que você estava falando, né, me veio que talvez todas as vezes que ele entrasse, né, ele entrou nesses pontos da construção do castelo, do que ia ser feito, do que não ia, o que que ia ter na casa, eram momentos em que ele precisava romper alguma coisa que estava indo muito mal. Então, no meio de uma briga que a coisa estava começando, ou que alguém estava responsabilizando ele por alguma coisa, ele vinha e falava: Ah, mas não sei o que do castelo, eu pensei em tal coisa no castelo. É como se o castelo realmente fosse o fio de esperança que ainda tinha ali dentro da família, que acho que chega uma hora que ela briga com o pai, e aí ela tá saindo de casa, né? Que ela fala, eu vou de Uhum. ônibus, se o ônibus quebrar, eu vou a pé, eu vou sair daqui. E ele tá assim, não, mas o castelo, e desenhando lá, e ela, esse castelo não vai acontecer, você não vai construir ele. Então, acho que era um meio dele ainda continuar ali, instalando Uhum. esperança na Sim. família, né? Exato, né? Se eu percebi dessa forma também ali. E Uhum. aí ele acabava também se desconectando ali da realidade, né? Assim, a gente pode pensar nisso, quando ele tá na casa da mãe, e aí acontece aquilo, né? Da mãe bater no filho dele, aí a outra chama a avó de bruxa, né? E aí ele briga com todo mundo, e depois a cena seguinte é ele lá, né? À noite, de madrugada, assim, parecia que ele não estava conseguindo dormir bebendo e pensando no castelo de vidro e fazendo vários projetos, né? E dizendo, Uhum. tive uma solução para sua escada de vidro, vai ser Uhum. assim, e tudo mais. Então ele se desconectava também de toda essa emoção que era O estar ali de protetor novo na casa. desligado dele Era um era protetor voltar desligado. isso, né? Era Uhum. um protetor desligado, né? E porque ele estava ali voltando para aquele ambiente que ele cresceu, né? O contato com os pais, o que ele evitou por muito tempo. Ele só foi por conta daquela que apareceu aquela cena, né, que eles vão, todo mundo dentro do carro, só faltava ele ir. E que Mas ele ambiente evitava. também, né? Essa Nossa, avó, que né? ambiente. Essa E avó que era ambiente. horrível. Que Nessa hora vó. você tem um pouquinho de compaixão com o pai, vai? Uhum. Aham, sim. Porque mostra o sofrimento dele, né? Uhum, uhum. Sim, Que sim. traz muito, né, do que a gente vai até na clínica buscando descobrir na entrevista, né, com os nossos pacientes, buscando, né, todo esse histórico, né, do tipo, meu Deus, que vó que foi É essa? transgeracional, né? Porque ele tá fazendo a mesma coisa, não sei nem se intensidades maiores ou menores ali, porque acho que era muito ruim dos dois lados, mas ele tá repetindo a mesma coisa. Muito provável que teve um histórico de abuso sexual, né, ali também. Uhum, uhum. E Muito provável. ele se afastava totalmente dessa mãe, né? Uhum. Ele quase baixava a cabeça e fazia o que precisava fazer. Uhum. Uhum. Sim, sim. Agora tem uma cena no final também que quando tá no noivado dela e os pais aparecem no noivado, eu tô indo mais pro finalzinho, mas os pais aparecem no noivado e na verdade ela descobre que eles estão indo lá para pedir dinheiro pro noivo, porque a mãe quer comprar a parte do irmão dela em umas terras de herança que ela recebeu de herança. E ela fala assim: então quer dizer que desde os meus sei quantos anos a 11 gente anos. tinha uma terra para vender que podia dar o nosso sustento e vocês não fizeram isso. Uhum. Aquele Uhum. momento parece que a ficha dela caiu de novo, né? Nossa, eles não cuidaram. Eles podiam ter cuidado, gente, eles não cuidaram. Uhum, uhum. É E quando essa ela conta. visão só dá para ter adulta, né, Fer? Não, a É, criança não tem isso, né? exato, exato. Ela tem várias caidinhas assim, né? Eles não vão cuidar ao longo da história dela, mas parece que depois daquele episódio, ela rompe, tanto que a mãe vai, ou depois o pai fica doente, a mãe vai conversar com ela, ela fala, eu não quero saber, eu não quero. Eu não quero ter contato, eu não quero saber, eu não quero me envolver, eu quero seguir a minha vida, né? E depois daquilo ela rompe mesmo, e aí ela só volta a falar com o pai no finalzinho. Uhum. Sim, E sim. que Ela rompe, casa, né? né? E que lugar que eles, ali no final do filme, que esses pais moram, né?
A mãe ainda, né? Como eu falei, ainda fica ela tá dissociada desde o início e ela fica, né? Que bagunça, que desorganização. Poxa, a gente falou um pouquinho da vida do pai, né, agora, e tem uma cena que eu acho que conta um pouquinho da história dessa mãe, muito pouquinho, que acho que justifica, entre aspas, né, esse comportamento também totalmente desconectado com a vida, bem alienada, e a Janete chega para ela e fala, você precisa largar dele. E ela começa a contar a história de como o pai cuidou dela, olhou para ela dentro da família dela. Que ela fala da pintura, né? Que acho que a mãe dela também era artista, e falou que os quadros dela não eram quadros dignos, né? De estarem pendurados na parede. E ele vai lá e ele olha para as pinturas, ele coloca todos os quadros dela na parede, tipo assim, ele olhou para mim, né? Que talvez nunca ninguém tenha olhado para ela, e de novo, ela repetindo a história com 4 filhos, porque não dava para ter um só também, né? Teve Não. 4 ali para colocar no mundo. E ela repete isso, né? Uhum. Essa desconexão, essa alienação, essa ausência. Sim, sim. Gente, e aquela cena da piscina? Ai, Pra mim foi a para pior mim. cena. Não sei, tem a do bar também, que pra mim Ai, foi bem ruim, mas a da ai, a piscina é do bar ruim. também, é. A do Mas a do bar, bar, ela já era um pouquinho mais, ele assim, fala pra terrível ela também. subir com um cara, né? Uhum, Ai, meu uhum. É que tem isso mesmo, da piscina, ela é nova, ela Ela não era tem como se criança. proteger, né? Ai, não, essa cena é muito. Gente, Que é abuso é muito puro. abuso, é muito abuso, é muito abuso, E gente. aquela ambivalência, né? Ele quem cuida de mim, que ele vai lá, ele protege ela, ele tipo, vem, né? Eu vou te ensinar a nadar. E aquela quebra de confiança, aquela instabilidade mesmo, né? De joga e ela se afoga e ela levanta. Por que que você tá fazendo isso comigo? Como se fosse uma punição. E não sei, eu vi Uhum. isso também como uma. Eu tô sofrendo que a mulher toca em pontos ali com ele sensíveis, de a gente tá sem tomar banho, você tá falando há 2 meses que não vai ligar a água e não liga, né? Então eu tô sofrendo e eu vou lá e eu faço o outro também sofrer bem abuso com abuso, sabe? Eu curo o meu abuso com abusando do outro Usando do ali. outro. Uhum. E com a justificativa com 1000 aspas, né, na visão, no que é colocado para a criança, de que não é para você aprender a nadar. Eu estou Eu tô fazendo te isso para o ajudando. seu bem, né? Então, como essa visão dos relacionamentos, né? Assim, o fato de você do teu protetor, né? O teu pai, a pessoa que tem que te proteger. Ele tá ali quase te afogando, mas ele tá colocando que é porque você precisa disso, né? Você precisa passar Uhum. disso, passar por isso, passar por um abuso para ter algo bom, para aprender algo, né? Então, olha o perigo de realmente isso virar um padrão, né, de percepção dos relacionamentos. Uhum. E eu Uhum. acho que é isso que acontece no bar também, né? Porque o pai só coloca ela na mão do cara, induz ela a subir com o cara, quando ele descobre que ela vai embora. Que o cara fala, ah, é sua filha que vai. E aí ele descobre que ela vai embora. É quando ele manda ela subir pro quarto com o Eu cara. acho que no bar era um acúmulo de situações e que essa aí foi a cereja do bolo que ele manda ela pra lá, porque a mãe tinha morrido. Ela pergunta, né, se ele sofreu algum problema na casa e aquilo ele já vai meio que se afastando, volta pro lúdico de novo de você ainda confia no seu pai? Vamos fazer uma tipo, brincadeira aqui para tirar dinheiro dessas pessoas e desconecta daquilo que ela tá perguntando para ele. E aí, a hora que ele diz que para mim já é uma insanidade o pai usar ela para, né, que foi a vida inteira, para ganhar um dinheiro e trapacear ali com o cara. Mas a hora que ele fala para ela, ele não fala para ela subir, mas ele fala, né? E é depois Ai, que ele descobre que ela tá planejando ir para Nova York também, né? sim.
Sim. Então soma mais isso e E aí ele acontece. rouba o dinheiro dela. Que E no final ele ódio! já tinha roubado o dinheiro dela e ele ainda falou no carro, né? Não, eu sabia que você ia saber se defender. Uhum, uhum. Então, mais uma vez, isso de não reconhecer, né? Assim, que ele está sendo abusivo, que ele tá sendo, enfim, terrível com ela, assim, acho que falta até palavras pra gente, assim, eu fiquei muito Não, indignada, gente. muito. É tenebroso mesmo, ao meu ver, é. É uma família muito disfuncional, né? Digamos, Muito, de forma bem muito, polida, é uma família muito disfuncional. Sim. muito, 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 muito. E os esquemas, gente? Acho que A com gente todas falou essas ali histórias, a gente já deu spoiler de quais das histórias estão. de vida. Aham. Uhum, Privação uhum. emocional, desconfiança e abuso. Acho que tem um Sim, isolamento social também ali eu que também faz ela se vejo. sentir bastante diferente, né? Até Uhum, porque eles não tiveram uhum, um emaranhamento da Uhum. família. Uhum, uhum. uhum, Porque eles, não sei, né, se é muito recorte. Dizem que o livro, eu nunca li, mas que o livro é muito bom também, Ah, no, deve ser, mas que deve ser. muito mais rico de detalhes, e que esses detalhes não são tão legais assim, que é bem mais forte. Mas acho que no livro Hum. talvez a gente consiga definir um pouco mais, mas no filme eu não vejo nenhum tipo de socialização que não seja a família, né, a alcateia dos lobos ali, como eles colocam. Então, acho que eu pensaria tanto no emaranhamento quanto no isolamento social, porque é uma família também muito diferente, que se muda muito, né? Não Uhum, cria vínculo, né? uhum, Não dá tempo, não vai para a escola, não tem amigos. E eles sim, pedem isso. Acho que esse é um ponto muito importante, né? A necessidade emocional, ela é tão forte para todo mundo que até uma criança consegue sentir algumas coisas que ela precisa. Chega uma hora que acho que ela tá chegando na penúltima casa ali que mostra no filme. Será que a gente pode ficar um pouco mais nessa casa? uhum, uhum. E aí daqui a pouco mostra eles mudando de novo, né? Então acho que esses são esquemas bem presentes mesmo. Privação, abuso, emaranhamento, isolamento social. A Duda tinha falado um também no começo. A Subjugação, gente tinha falado da abuso. subjugação e até Subjugação. falado um pouquinho sobre essa questão do sacrifício ou não, mas realmente acho que é mais subjugação, né? Até pensando no relacionamento dela com o marido, essa coisa de mentir, né, ali por conta dos negócios dele. Uhum. Aham. Acho que é mais isso. Eu vejo mais subjugação que parece que ela faz com a amabilidade dela. Não acho que ela faz, né, de forma que não seja genuína, principalmente no cuidado ali com os irmãos e tudo, mas é muito no modo de não ser punida, né? De não ser retaliada, de não ter problemas ali depois. Eu vejo mais subjugação do que autossacrifício. Mas talvez num processo terapêutico com Janete a gente descobrisse também um autossacrifício. É, é. São só possibilidades, né, aqui do que Uhum. a gente vai olhando. Acho que Vale é isso. ressaltar, né, que não é um evento isolado, é a repetição daquilo que vai formando o esquema e traz a força do esquema na vida da pessoa, né? É a repetição daquele padrão, daquela situação, daquela falta de cuidado, daquela falta de proteção, que foi uma vida inteira, uma vida inteira. Uhum, sim, né? Assim, a gente foi contando aqui situações altamente abusivas, né? Assim, instáveis, né? Um lar muito instável. Então, a criança não consegue ter essa previsibilidade, né? E nem essa sensação de segurança, né? Que é uma Uhum. necessidade básica ali, de se sentir segura, né? De ter o afeto, de ter o carinho, de ter essa importância, esse lugar de importância ali, né? Como, assim, ela não vivia isso, né? Assim, ele, inclusive, até naquela cena que eles vão lá e falam, a gente está 3 dias sem comer, né? A gente está com fome. A, a, a Mas da pequenininha, manteiga com a pequenininha estava açúcar. comendo manteiga com açúcar.
E E achando aí ele bom pega o ainda dinheiro, o pai pega o dinheiro, fala, não, deixa comigo que eu vou Todo o pegar, eu vou dinheiro. comprar. Aham, deixa comigo que eu vou comprar. E ele não volta. E aí à noite, e aí a cena, né, da Janete falando, não, eu acho que ele deve estar conversando com alguém, né? Ai, tadinha, muita Ai, amabilidade. gente. E aí a irmã mais velha, há 9 horas, ele tá conversando há 9 horas com alguém, né? Não sei se era 9 horas, mas acho que sim. E aí, quando ele chega, né, assim, bêbado, e eles novamente Machucado. sem comer, assim, então os filhos pedindo comida, né? Assim, como construir um senso de que eu sou importante, né? Diante de tanta negligência. e Muito naquela difícil. cena que ela sutura ele, que ele fala, vai. Ai, E ela, eu não consigo, né? Que consigo. Uhum, Ele fala, consegue, vai, faz. Eu acho que nesse processo, ai, né, de muita privação, ela precisou se tornar adulta muito rápido e isso traz para ela uma autonomia muito grande, né? Então, talvez nesse uhum, segundo domínio ali, a autonomia dela não foi tão prejudicada. Mas eu vejo muito ela como a segunda filha, que teoricamente a gente não espera tanto que tenha responsabilidade, né, igual ela tem, uma criança hiper responsabilizada pelas coisas. Ela é meio que o elo ali, né, da família para ter harmonia. Olha o peso e a responsabilidade disso dentro de uma família que tem 6 pessoas, né? uhum, 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 Enfim, acho que ela tem uma hipercompensação depois ali no final também em relação ao trabalho, de talvez nesse aspecto de ser alguém, né, que está sendo vista. uhum, uhum, Mas acho que é um pouco disso mesmo. E acho que a sim, cena que acho que a gente quer chegar ali com essas vozes que às vezes ficam na cabeça dos pacientes ali, é a cena que ela vai lá e fala tudo para esse pai que tá, né, entalado, que rompe um pouco desse emaranhamento que a gente falou, que é a cena uhum, do jantar de noivado dela, né? Uhum. E ai, gente, é tudo que a gente queria falar para esse pai mais um pouco, né? uhum, uhum, Como é uhum, importante a gente entrar nesse processo de reconhecer e poder falar e poder dizer ali, porque foi privado uma vida inteira de tudo que estava sentindo, de tudo que era importante. Acho que uhum, essa é a grande virada mesmo do filme ali, quando ela fala tudo isso. E todo mundo em choque, né? A irmã tenta até ir, o irmão segura e fala, tipo, deixa. uhum, uhum. Não sei, o que que vocês Mas acham só dessa ela cena? falou, né? E ela fala, né, algo parecido, assim, de que falar não é fazer, né? Que ele fala assim, não, mas eu protegi, né? Eu cuidei, você nunca cuidou da gente, né? Falar não é fazer. E foi o que ele fez a vida inteira mesmo. É, o quanto ele falou, mas Você fala demais, né? Ela fala, você fala demais e você não faz. sim. Né? Isso de falar do castelo, né, de vidro, né? Assim, dá pra gente pensar em tanta coisa com essa fala dela, né? Aham. O Uhum. quanto ele falou desse castelo, né? O quanto ele colocou isso ali como uma meta, um porquê deles, né? De tudo isso e nunca aconteceu. O quanto ele Uhum. falou, né? De coisas que poderiam acontecer, mas não fez. Sim, sim. E ele visto, né, como a pessoa mais cruel dos dois lados que ela tinha ali, mas ainda assim, ele é o único que traz conexão com ela, né? Porque Sim. a mãe é tão sem nomes para essa mãe que não dá nem para se conectar. Uhum, uhum, Inexistente, né? A mãe é uhum. inexistente. A mãe fica no mundo dela. Totalmente desconectada, né? Totalmente desconectada, totalmente dissociada, do tipo. Uhum, 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 Em uma das cenas finais, né, que é quando o pai já está muito doente, ela só resolve ir vê-lo, porque ela começa a se lembrar dos momentos de conexão entre eles. Então, o momento em que ele tira a faixa da barriguinha dela,
naquela vez que ela se queimou, né? Algumas coisas, porque ele tinha esse momento de brincadeira com as crianças, né? E ela começa a se lembrar disso. É isso que faz ela ir até lá e conversar com o pai uma última vez. Ô, Fer, mas acho que para chegar nesse lugar, né, de pensando até na terapia, né, a Hum, gente também precisa colocar para fora o que está machucando, né? exato. Talvez sem isso ela não ia conseguir ter essa visão também mais saudável, porque ela sente que está doendo, ela sente que aquilo é um problema, mas que mesmo com o problema ele teve também os lados bons dele, os Uhum. momentos bons, né? Então, acho Eu que acho tem que foi esse... o momento do noivado, né? No momento do noivado, ela botou toda aquela raiva para fora, Uhum, né? Óbvio que tiveram mais momentos, porque uma vez só para passar por tudo isso não dá, né? Mas sim. eu acho que foi um momento muito importante em que aquele momento ali ela disse tudo que ela queria, sem filtro e com uma visão muito mais realista da coisa, né? Com uma visão de uma adulta. Ela foi capaz de entender todas as necessidades deles que não foram atendidas e dizer quais eram as necessidades dela e que ele não atendeu e responsabilizá-lo por isso, né? E dizer você deveria ter feito. Uhum, uhum. E eu acho que foi um momento realmente que possibilitou que lá na frente, óbvio que ela deve ter combinado isso mais vezes, trabalhado isso muito, né? Não mostra, mas deve ter passado por um processo. Até Uhum. porque ela conseguiu colocar isso em livro, mas ela conseguiu se lembrar dos momentos bons. Mas Então, acho que também, de novo, pensando no processo, né? Quando a gente pensa nessas vozes internalizadas, que traz muita crítica, que traz muita culpa, muita demanda, a gente tem aquela técnica de carta aos pais, né? A gente pode escrever, enfim. E acho que tem que ter um cuidado muito importante aí. No filme, eu acho que eu enxerguei um pouco isso nela também, de culpa, né? Porque depois que ela fala tudo isso, o pai adoece, o pai fica de cama, o pai para de falar, e o quanto isso precisa estar muito trabalhado para não se tornar uma culpa, ou para não vir tão forte, né? Como veio dela ali com tanta raiva, porque esse é um processo dela, não é dele, né? Ele não vai mudar por isso, pela fala que ela trouxe. E aí a mãe vem depois, né? Não faz nada, só induz culpa e fala: você tem que ir lá, você vai se arrepender se você não for e tudo mais. Uhum. Acho que passa ali também, vai mostrando um pouco esse processo de aceitação do pai, de como ele é, né? Assim, de que ele é daquele jeito, esse é meu pai, né? Porque aí quando ela vai no banheiro depois naquele jantar, ela tá ali, eles começam a mentir sobre, entra no assunto do pai, né? E o marido mente, falando alguma coisa que o pai investe, não sei o quê. E aí ela vai no banheiro, e aí quando ela volta, ela fala, olha, meu pai, né, e minha mãe moram num prédio abandonado aqui em Nova York. Ele é assim, começa a falar, né, de como ele é. Ela fala, às vezes ele é muito cruel, né? Uhum, Então, acho que isso simboliza um pouco esse processo de aceitação de quem é o pai dela também. uhum, uhum. Fiquei com uma pulguinha aqui na minha orelha O que que agora, vocês acham? pensando, que eu acho que essa é uma parte bem importante de aceitação, mas que agora pensando com a minha fala, se essa fala dela com esse pai não induziu ela a voltar para um funcionamento de aceitar muitas coisas, porque a gente estava até comentando no início, No né? início. Como Exatamente. como olhar sempre só as coisas boas que ele fez porque não tem uma coisa sem a outra, né? Para ter tido as coisas boas, tiveram coisas muito ruins atreladas a tudo que eles viveram. Então fiquei pensando Uhum. aqui se esse comportamento que induziu ela à culpa não fez ela voltar para um funcionamento padrão de subjugação, de Subjugação. aceitar.
Não sei, Porque eu vamos ia ver. perguntar pra vocês no início, antes da gente começar a gravar, eu perguntei, gente, o que que vocês acharam do final, né? Porque eu fiquei incomodada um pouco com o final, confesso. Não sei se vai ser polêmico isso. O final, né? Todo mundo lindo, maravilhoso, Todo realmente mundo lindo, lindo. feliz. E a Mas gente com raiva então, do pai. e a gente assim, ferida, a gente aqui com dor por causa dessa criança, né? Tenso. Assim, Tipo, todo mundo olhando foto, lembrando do pai e aquela nostalgia. Eu falei, mas ele não era santo. uhum, Nunca fez uhum. nada. Vocês estão pintando. Eu acho que tem uma romantizada, né, ali Sim. naquele final. E assim, a gente sabe, né? Os filmes, eles é, nem A sempre, gente não tem que vão. pegar o livro para ler o final para saber se é assim. É. Eu acho que ela deve ter dado uma fechada, né? Eu não sei, eu não li, né? Mas eu acredito como ela contando da própria história, né, também ali. Não sei se eles mudariam o final de um filme para o filme, né? Para adaptação de um filme, pode ser também. Mas Ou, tá bom, todo mundo passou por terapia do esquema, todo mundo todo evoluiu, mundo. todo mundo feliz. Mas não Porque. sei, eu acho que esse final ele poderia acontecer, mas não dessa forma tão só coisas boas. Eu acho que a gente pode sentar, a gente pode falar, poxa, não foi fácil em alguns momentos, mas também tiveram esses aqui, porque eu acho que esse é o lado saudável, né? A gente poder reconhecer que ele era essa pessoa, a aceitação do pai e da mãe que eu tinha. Tiveram momentos bons e eles tiveram momentos de conexão mesmo, ela e esse pai. Os outros não mostra tanto, mas tiveram coisas muito ruins, tipo, poxa, ele, né, me ensinando a nadar foi muito ruim, acho que isso pesou muito para mim nesse aspecto. Hoje eu sei que eu não posso lidar dessa forma, mas teve esse outro lado dele, quando ele me deu uma estrela, que foi muito importante para mim, né? Então acho que o lado saudável é ter, né? E talvez o filme, para ter esse final ali mais que deixou a gente aqui, coração palpitando, talvez tenha focado só nessa parte boa. Pareceu Uhum, só com eles falando, ele não tinha dinheiro para dar presente, então ele dava estrelas, mas foi muito uhum, sutil. Uhum, sim, uhum. outras Da coisas. sensação que eu tinha era que eles estavam justificando os Uhum, comportamentos ruins que ele teve, né? sim. E aí, Uhum, não gosto muito dessa palavra, mas acho que para ele a gente pode usar. Ele não foi bom mesmo. sim, sim, sim. É, acho que é um filme que vale muito a pena. Fez a gente pensar muito, né, gente? Olha aí, a gente acabou falando bastante, E quanto mais vai falando, mais vai vindo, né? mas vai vindo, é. Aham. Fica a dica, assistam forte. Assistam, reassistam e reassistam. Ai, eu chorei igual Todas das as duas vezes, vezes que eu assisti. Ai, todas as vezes a gente pega um negocinho aqui, outro ali, vai pegando mais informação. É um filme muito sim. rico, muito rico. E acho Volta, que no volta, paralelo, pode falar, escuta a Michelle, gente, né? ver se concorda com o que a gente colocou ou não. Mas acho que a gente está sempre atrelando ao nosso trabalho, né? E eu acho que o nosso trabalho é esse também. Ouvir a história do paciente, reouvir a história do paciente, e cada vez o paciente também vai pegando outras partes que ele talvez não tenha enxergado da primeira vez, e o filme não é diferente. Eu amo filmes baseados em histórias reais ali, né? Ai, eu Ai, também, eu Eu amo. também. Inclusive, nos indiquem, se vocês estão nos escutando até agora, baseado em histórias reais, né? Tem um que Então, eu fiquei pensando aqui, talvez possa ser um próximo ali, que chama Capitão Fantástico. Ele tem hum, uma semelhança com um Castelo de Vidro em algum lugar, assim. Mas acho que é um filme bem polêmico para a gente avaliar futuramente. Acho bom. Coloquem aqui nos comentários. sim. Curtam o nosso episódio. Deixem dica para Vai futuros lá no filmes. Instagram, conversa com a gente. Vai no Uhum. podcast, enfim, várias plataformas. A Nos gente vai sigam amar. lá, compartilhem o que que vocês acharam do episódio.
Muito obrigada pela companhia até aqui, por ter nos escutado. E a gente vai adorar saber o que vocês acharam do filme, acharam do episódio. Compartilhem com a gente. O nosso arroba é o Nós Entre Psis, tudo junto. Lá tem alguns conteúdos, a gente tem alguns recortes de outros episódios também, então nos sigam lá e nos acompanhem. E bem-vindos à temporada 2. Isso aí. Até semana que vem, gente. Até semana que Beijo. vem. Um beijo. Tchau, tchau.